Na aula anterior, nós terminamos com um exercício, fizemos pouquíssimos exercícios das derivadas, nomeadamente fizemos o exercício 1C, fizemos um esquema que eu ainda há bocado repeti numa outra turma e cheguei à conclusão que comecei a fazer algumas perguntinhas e ninguém foi capaz de responder. Fiz aqui um esquema sobre, que eu fiz também na aula anterior, com, assim, num diagrama, um conjunto, digamos, que representava as funções contínuas, e depois há um conjunto mais pequeno, que são o conjunto das funções diferenciáveis. Toda a função diferenciável é contínua. Prova-se que toda a função é diferenciável é contínua, é um se a diferenciável é contínua, mas as contínuas não implicam ser diferenciáveis. Eu, enquanto reconstruo este esquema, quero que vocês me digam uma função que esteja aqui nesta zona, uma contínua que não é diferenciável. Aqui são as diferenciáveis. Funções diferenciáveis. Quero um exemplo dali, daquelas. Há bocado perguntei na turma, primeiro que me dissessem, estou à espera. Raiz cúbica de X. Quanto? Raiz de X. Raiz cúbica de X. Pode ser, mas então vamos aqui a uma outra. Vamos aqui, que há um outro conjunto, aqui podia ser a raiz cúbica de x, sim senhor, nós fizemos isso na aula anterior, mas eu quero um outro conjunto, que é o conjunto das funções que também engloba todas as funções diferenciáveis, que engloba algumas contínuas, mas eu quero, são as chamadas deriváveis, chamava funções deriváveis, que era como o exemplo da função do exercício 1C. Função módulo, por exemplo. É essa que eu estava à espera. É mesmo essa. Aqui estava a função do exercício 1C. Nós até fizemos um boneco. Fizemos aqui um bonecozinho e que acho que é importante saberem fazer a interpretação geométrica destes casos. Há aqui uma função que é em que a imagem está aqui no meio. E saber ler qual é o valor da derivada à esquerda, que neste caso é precisamente igual à derivada à direita, e que dão ambas menos infinito. E, porque a derivada, a definição de derivada é o limite quando x tende para a, do f de x menos o f de a, sobre o x menos a. E se for a derivada à esquerda, é o limite à esquerda. Se for a derivada à direita, é o limite à direita. Escreve-se assim. Há quem ponha ali um menos, mas eu prefiro ali este tipo de notação. Isto é a derivada à direita. São iguais. Podemos tirar este valor diretamente daqui das definições ou então fazendo uma interpretação geométrica. Saber que ela representa as tangentes, as semitangentes. E o que é que são as tangentes? As tangentes, aqui está o declive da secante, é considerar um x à esquerda, considerar aqui, isto tem alguns um referencial, nem interessa, aqui um referencial, suponha que é assim, tem aqui um x à esquerda, e temos aqui o f de x, e ligar o f de x ao f de a é fazer esta reta aqui, é uma secante. E quando o x tende para a, se o x estiver mais perto, a secante está aqui. E no limite, a secante é a reta vertical. E ela roda assim. Isto é infinito. Mas uma coisa é o infinito ser gerado por estas inclinações. Esta inclinação para vocês é negativa ou positiva? Para nós é positiva. Positiva. 45 graus, declive 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais infinito. Se é dali, é declive menos 1. Menos infinito. Se ver assim, é menos infinito. E do lado direito também é igual. Espera aqui um x, uma prolongamento da outra.
e o x estiver aqui mais perto, e a tangente vertical é gerada por estas secantes que têm equilíbrios negativos. Daí posso olhar para aqui diretamente, podia tirar daqui, sabem porquê? Porque à esquerda o f de x é maior que o f de a, o f de x está aqui, está acima do f de a. Isto não dá zero. O numerador não dá zero. E como o f de a é mais pequeno, este numerador é positivo. E como está à esquerda, é zero menos. Um positivo sobre zero menos, quanto é que dá um positivo sobre zero menos? Menos infinito. Menos infinito. Vamos ver. Nesta de baixo, o f de a está acima do f de x, porque o limite do f de x está aqui, como eu estou aqui a marcar. O f de a está acima, portanto, o f é positivo, é um k. Desculpem, agora o f de x está abaixo, portanto é um k negativo, porque o f de x está abaixo. Os f de x estão abaixo do f de a, o f de a está acima. F de x menos f de a dá negativo. Negativo sobre zero mais. Vamos ver? Também dá menos infinito. Aqui existe derivada. Existe derivada, que é mais infinito, que é menos infinito. Mas também há outras com derivadas infinitas que são contínuas, que é a tal raiz cúbica de x, que não está aqui, que são deriváveis. É esta, y igual a raiz cúbica de x no ponto zero. É só no ponto zero. Vocês já sabem, até conhecem o gráfico, mas se quisessem calcular a derivada da raiz cúbica de x no ponto zero, por definição, o y' de zero, é o limite quando x tende para zero, pela definição, raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de zero sobre x menos zero. Olhem, vocês vão ver que não é preciso ir calcular a derivada à esquerda nem a derivada à direita. Se for preciso ir calcular a derivada à esquerda, eu venho aqui atrás e meto à esquerda e ponho assim à esquerda. Mas, como vocês vão ver, esse limite vai ser igual independentemente de estar à esquerda ou estar à direita. Este limite é fácil de fazer a conta. Isto dá zero, que está aqui. Só fica a raiz cúbica de x sobre x. Pode-se tudo pôr dentro da raiz cúbica. Põe-se assim. E agora digam-me a simplificação daquela expressão. Qual é a simplificação daquela expressão? Que é para depois fazer a passagem ao limite. Quanto é que dá? 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Agora passo ao limite. Para que é importante aqui o zero ao quadrado? É que 0 menos ou 0 mais ao quadrado, que é 0 mais. Não se esqueçam que 1 sobre 0 menos é menos infinito. E 1 sobre 0 mais é mais infinito. Mas estando 1 sobre 0 ao quadrado é sempre mais infinito, quer seja 0 menos ou seja 0 mais. E, portanto, isto é mais infinito. Estão a ver? Esta tem tangente, a tangente vertical, que é o gráfico que nós também conhecemos da raiz cúbica, a inversa olhem, e também dizer-vos, quem está a estudar esta matemática tem que conhecer estes gráficos. Os gráficos das funções mais simples. O gráfico do x ao cubo é chamado a parábola cúbica. Esta é a inversa. Se rodarem este gráfico e virarem para cima, é o gráfico do x ao cubo. Rodem assim, vira para cima e fica o gráfico do x ao cubo. E isto é o gráfico que tem uma tangente vertical. Tem tangente. O ter derivado é ter tangente. Pode não ter tangente. Se não tem tangente, não é derivável. Existe tangente. Só que é derivada infinita. E isso não presta. E é isto que eu queria aqui trazer. É que as diferenciáveis é que são todas contínuas. As com derivadas infinitas podem ser contínuas como é esta, mas pode ser uma descontínua como é aquela do exercício 1C. O ter derivada interessa se forem finitas. Nesta zona temos o módulo de x no ponto zero, que é os pontos angulosos. Ponto anguloso. O conjunto mais importante é o conjunto das funções diferenciáveis. São as chamadas smooth functions, que os ingleses chamam. Estas, que não têm pontos angulosos. Quando há uma coisa, isto não é diferenciável.
neste ponto, nós temos a semitangente à esquerda, que tem uma inclinação diferente da semitangente à direita. Aqui a semitangente. Estas são as semitangentes. Não tem tangente. Nos outros pontos há tangentes. Em qualquer outro ponto há tangente. Quer a tangente neste ponto é uma reta tangente. Ali. Ou qual é o valor da derivada naquele ponto? Há de ser positiva. Mas tem. Aqui é reta tangente. Tangente no ponto A. É diferenciável. F é diferenciável em x igual a e em todos os pontos onde for uma smooth function, uma função que não tenha pontos angulosos, nem não há irregularidades. Estão a ver? Estou a ampliar a minha curva, não há ali, deixei correr a mão, deixar correr assim, bom, um risco à mão livre, sai uma função suave. São estas. E prova-se que toda a função diferenciável, já fiz esta prova na aula anterior, que as diferenciáveis, f diferenciável, implica f contínua. Se a diferenciável é contínua, todas as diferenciáveis são contínuas. Se não é contínua, está cá fora, obviamente que não é diferenciável. Chama-se lei da conversão da lógica. É isto. O f não contínua dá muito jeito para os exercícios. Vocês vão resolver exercícios. É que a continuidade é muito fácil de ver. A continuidade é mais fácil de ver se é contínua, se é diferenciável, porque se é diferenciável temos que ver se existe derivada. Se é contínua, basta ver o limite à esquerda e à direita. Numa função definida por ramos, fazemos num golpe de olho o limite à esquerda e à direita. Se não é contínua, então não é diferenciável. E eu fiz aqui a demonstração na aula anterior desta propriedade aqui. Não se esqueçam que diferenciável é derivada finita. E aí aparece essa exigência, porque se tivesse derivada infinita, aquela demonstração já não pegava, já não cola. Aquela demonstração não serve. Isto, diferenciáveis é derivadas finitas. Porque com derivada infinita, já sabem que pode ser contínua ou não. Com derivada infinita, está aqui a raiz cúbica de x, que está dentro das contínuas, e tem a 1c, que está fora das contínuas. Ouçam, é perceber bem este jogo. Andar para trás e para a frente. Prova-se que se é diferenciável é contínua, o conjunto das diferenciáveis é um subconjunto das funções contínuas. Se não é contínua, obviamente, também não é diferenciável. E o recíproco é falso. O recíproco, o f contínua, não implica f diferenciável. Foi aquele exemplo que os alunos já me tiveram a dar, que foi do módulo de x no ponto zero. A provar isso, toda a gente até conhece o gráfico do módulo de x no ponto zero, nem precisa ir ao software para desenhar o gráfico do módulo de x. É a retazinha que passa assim nos biquinhos das quadrículas. Uma régua. Isto aqui, nesta superfície, se não tiver uma régua, fica tudo imperfeito. E agora ponho com 45 graus. O y igual a menos x é uma reta de 45 graus. Esta é que passa nos biquinhos das quadrículas. E do outro lado, 45 graus positivos a subir, o módulo de x no ponto zero. É esta função. Quem é que sabe quanto é que dá a derivada no ponto zero? A derivada à esquerda. Quem é que sabe mostrar que isto não existe derivada? Isto é matéria de secundário. Qual é a derivada à esquerda? Para derivar, isto ou é x se o x é maior ou igual que zero, e é menos x se o x é negativo. Quanto à derivada, o x, a derivada é 1. Se for derivar o menos x, a derivada é menos 1. Mas não ponham, por favor, aqui o maior ou igual que zero, que está errado, porque no ponto zero não tem. Porque a derivada à esquerda é o menos x. E o valor é 0 no ponto zero, sobre x. E isto corta. Isto é o primeiro exercício que se faz no ensino secundário, dá menos 1. A derivada é o limite quando x tende para menos 1, que é menos 1.
Isto é revisões. E a derivada à direita dá o limite quando x tende para 0 pelo lado à direita. Tem que escolher qual é o ramo é este, é à direita, tem que derivar o x, a derivada do x, toda a gente sabe, do secundário, que a derivada é 1, mas estou a fazer por definição, a função é x, o ponto 0 vale 0, x menos 0, que era x menos 0. É a definição de derivada, corta, é o limite de 1, à direita, e dá 1, não tem derivada. Está aqui o ponto anguloso, é o tal ponto anguloso, e no ponto 0 tem este problema, que é ponto anguloso. E é o mínimo, e é isto que é importante.